405, capítulo 6, verso 20. Yatro paramate sitam niridham yogasvaya yatra shavatmanatmanang Pashyan Atmani Tushyati. Tradução: quando a mente controlada pela prática do yoga alcança esta beatitude infinita e vendo o self através da mente, sente-se satisfeito com o self somente. Comentário: a mente de um yogi que está plenamente estabelecido em Deus, de forma natural, retira-se completamente do mundo exterior. Neste estado, o mundo exterior não encontra mais lugar na mente do yogi. Este é o estado de Samadhi. Samadhi não é alcançado apenas na meditação. Uma vez que tenham alcançado o Samadhi na meditação, mesmo que continuem a habitar no mundo exterior, estão sempre completamente em Samadhi. Cada um faz todas as suas ações, o que quer que seja necessário fazer, nesse mesmo estado de Samadhi. Não fogem à ação externa, mas também estão completamente absortos em Deus. Mesmo que no exterior pareçam ser seres humanos normais, na realidade não são normais, estão completamente unidos ao próprio Deus. Fazem tudo, em todos os momentos, num estado de completo desapego. Diz-se que tal mente está tranquila e num estado de infinita beatitude. Quando estão sentados em meditação e alcançam a realização de Deus, vendo o self através da mente, a mente já não está centrada na realidade exterior, não habita nos objetos dos sentidos. Aqui o self mostra à mente quem é. Sentem-se satisfeitos com o self somente, o que quer dizer que percepcionam a vossa unidade com Deus. Percepcionam que o vosso próprio Atma é Paramatma. Veem que não há diferença entre o Atma e Narayana. O Atma tem todas as qualidades de Narayana, apenas a quantidade é que difere. O Supremo limitou-se a si próprio para estar presente no Atma. No interior do Atma percepcionam todas as qualidades divinas, percepcionam Deus. Para tal yogi, não existe diferença entre o Atma e Deus. A mente está completamente firme, purificada, e a alma alegra-se apenas em Deus. A mente também não se alegra por outra razão, apenas no self, no divino. No vosso sadhana, quando estão completamente concentrados numa certa divindade, por exemplo, no vosso Istadeva, a divindade revela que não há diferença entre ela e vós. Este é o seu dever, a sua ligação convosco. Então, se estiverem completamente absortos em Krishna, não verão Krishna como sendo separado de vós. Ele é o âmago de tudo, ele é o Supremo. A mente não rejubila em nenhum outro lugar. Se tiverem visto a coisa mais bela da vossa vida apenas uma vez, ao fechar os olhos, irão sempre vê-la, certo? A vossa mente não a esquecerá mais.
Já viram a Mona Lisa? Todas as pessoas cuja mente está focada na realidade exterior dirão: que linda, mas que linda. Mas se alguém tiver visto algo ainda mais bonito, então a Mona Lisa será posta de lado, atirada para um canto qualquer. Então a beleza suprema estará sempre presente. Isto foi o que aconteceu na vida de Annamacharya. Annamacharya estava sempre a olhar para os olhos das suas duas esposas, elogiando-os e cantando a sua glória. Que lindos são os vossos olhos! Que lindos são os vossos olhos! Tão lindos olhos não existem em nenhum outro lugar do mundo. Nunca vi tais olhos amendoados neste mundo. Em Vaikunta, o Senhor estava a olhar para ele e a dizer: Meu Deus, não te enviei aí para isso. Imaginem, bem no fundo do vosso coração, o que o Senhor estava a passar em Vaikunta. Está a dizer: Meu Deus, enviei-te para a terra para me realizares. Porque estás a olhar para fora de ti próprio? Porque estás a olhar para a Mona Lisa lá fora? Olha para o teu interior. A beleza que tens no teu interior é muito mais bela. Olhando para o estado da Namacharya, o Senhor disse: Oh, meu Deus, tenho de ir lá abaixo e despertar este pobre homem. O Senhor deixou Vaikunta num ápice e manifestou-se neste mundo. Annamacharya estava a caminhar com as suas esposas. Sabem como é que estava a caminhar? As suas duas esposas estavam a caminhar lado a lado e ele estava a caminhar de costas de maneira a não perder de vista os olhos das suas esposas. O Senhor disse para si próprio: Meu Deus, meu querido Annamacharya, enviei-te para espalhares o meu amor e olha o que estás a fazer. Tenho de te relembrar quem és. Annamacharya era, na realidade, a encarnação da espada de Narayana. Na verdade, todos são uma encarnação de Narayana, uma manifestação de Narayana. O Senhor diz, ao ouvirem o Gita: Estou a lembrar-vos de quem são. Estão aqui a ouvir o Gita. Despertem. O Senhor veio à terra e apareceu a Annamacharya disfarçado de Brahmin. Uma vez que Annamacharya estava a caminhar de costas, não conseguia ver quem estava atrás dele. Então o Senhor colocou-se de propósito atrás dele. Annamacharya foi contra ele, voltou-se e disse: Oh, desculpa, não vi para onde caminhava. O Senhor disse: Claro que não viste. Estavas a andar de costas. Como poderias ver? Não tens olhos na parte de trás da cabeça. O que estás a fazer, meu querido? Annamacharya respondeu: Estou a olhar para as minhas belas esposas. O Senhor disse: Para o que estás a olhar, que é assim tão belo? Isto são apenas 2 sacos de ossos. Annamacharya ficou chocado. O Senhor continuou: O corpo é feito de Panchatattva, os 5 elementos, nada mais. Uma vez queimado, torna-se cinza, decai, não há nada permanente nele. Estás a elogiar as tuas esposas, certo? Como são belos os seus olhos, como são belos os seus rostos. Mas quando envelhecerem, o que vais fazer? Ainda as elogiarás? Os seus cílios provavelmente nem sequer se vão abrir.
Ainda elogiarás esses olhos nessa altura? Não, não os elogiarás. Quem é que elogia uma senhora de idade? Ninguém. É verdade, esta é a realidade. Quem é que elogia um velho? Ninguém. Apenas elogiam o velho quando é um guru. Quando o guru envelhece, não importa. O guru está centrado no divino. Por isso, elogiam-no. O Senhor Krishna diz a Arjuna: todos olham para aquele que alcançou o estado divino e também tentam ser assim, mas ninguém quer saber dos que se condenaram. Vêm aqui, vivem as vossas vidas, morrem e ninguém se lembra de vós. O que fizeram na vida? Nada. Mas não se trata das pessoas se lembrarem de vós ou não. Trata-se de terem conseguido cumprir o vosso Dharma enquanto aqui estiveram. Quando cumprem o vosso Dharma, alcançarão o Senhor e então ficarão eternamente com Ele. O Senhor disse a Annamacharya: que desperdício de tempo, meu querido. Por que é que estás a elogiar estes sacos de ossos? Que apenas irão durar por um tempo limitado e depois acabar. Quando os seus olhos fecharem, acabou. Depois disse: anda, mostrar-te-ei um par de olhos que são ainda mais belos do que estes. Aqui estás a olhar para 4 olhos. Mostrar-te-ei apenas 2. O Senhor levou Annamacharya ao templo do Senhor Balaji, em Tirupati. O templo estava fechado, por isso Annamacharya esperou do lado de fora. Quando as portas do templo se abriram, os olhos de Annamacharya e os do Senhor Balaji encontraram-se e Annamacharya percepcionou todo o universo nos olhos do Senhor Balaji, apenas ao olhar para ele. Naquele momento, recebeu a realização total. Os seus olhos deslocaram-se da percepção exterior para os olhos cósmicos do Senhor. O Senhor Krishna diz no Gita: não se deixem enganar pelas aparências exteriores. Primeiro têm de percepcionar o Senhor no interior do vosso próprio âmago. Uma vez que tenham percepcionado a beleza no vosso interior, olharão para toda a criação de Deus com os olhos do conhecimento. O Ser Supremo será visível em toda a sua criação. Então, não olharão apenas para a matéria perecível, mas olharão também para o imperecível, o sempre existente, o Supremo, aquele que tudo permeia, homens e mulheres, árvores, animais, toda a criação. Este é o estado de um yogi. Este é o estado que Krishna se refere quando diz: vendo o self através da mente, sente-se satisfeito com o self somente, porque percepcionam esta realidade no vosso interior e em tudo. Depois do Senhor ter mostrado a Annamacharya os seus olhos divinos, Annamacharya percepcionou a realidade. Além da realidade externa, a sua percepção dos 4 olhos das suas esposas alterou-se completamente. Percepcionou o Senhor que é o Supremo nas suas esposas, viu a divindade, não apenas nele próprio, mas também viu a divindade nelas. Disse: mães, venero-vos, libertaram-me da escravidão do sofrimento e fizeram-me ver o Senhor. O mesmo aconteceu com Gosha Swami Tulsidas e a sua esposa. Tulsidas foi um santo que viveu na Índia no século XVI. O seu amor pelo Sr. Rama era tão grande que, para onde quer que olhasse,
via apenas Rama. Naquela época, na Índia, tal como agora, as pessoas seguiam o sistema das castas. Havia a casta Brahmin, a casta mais elevada, e a casta Shudra, a casta mais baixa. Quando os pais de Tulsidas morreram, ninguém olhou por ele. Para onde quer que fosse, as pessoas afastavam-se dele, porque era de uma casta inferior. Mas o amor de Tulsidas por Rama era tão grande que andava sempre com uma pequena estátua do Senhor Rama com ele. Um dia, o guru de Tulsidas levou-o para o seu ashram e disse para as pessoas de lá: acham sempre que conhecem Deus, mas conhecem-no apenas através das Escrituras, apenas através do que se diz nos livros. Mas o Senhor Shri Hari está acima disso tudo, ama todos e todos são iguais para ele. Está com todos aqueles que o chamam com um coração sincero. Então o guru tomou seu cargo Tulsidas e olhou por ele. Tulsidas cresceu e tornou-se muito versado em sânscrito. O seu principal objetivo era dar às pessoas o Ramacharritamanas, a história do Sr. Rama, na sua própria língua. Começou a compor poemas e a entoar o Ramacharritamanas em Aodi, um dialeto local de Hindi. Os brahmanes não gostaram nada disto, porque diziam que o sânscrito era a linguagem dos devas, dos deuses. Bem, isso foi o que eles disseram. De forma semelhante, algumas pessoas pensam que Deus apenas fala latim. O principal objetivo de Tulsidas era escrever a história do Sr. Rama em Aodi e dá-la às pessoas, a todos, igualmente. Por causa disso, tinha muitos inimigos. Quando chegou a altura de Tulsidas casar, um dos seus irmãos, que estava contra ele, disse: eu é que vou casar com a rapariga que escolheste, tu não. Mas o pai da rapariga queria que Tulsidas casasse com a sua filha, Ranavali. Finalmente casaram e foram muito felizes. Foram pedir a bênção ao guru. O guru deu a Tulsidas a pequena estátua de Rama que ele tinha trazido para o ashram quando era criança e disse-lhe: não tenho nada para te dar neste dia especial, mas toma esta estátua de Rama e nunca te esqueças dele. Tulsidas respondeu: Guruji, como poderia alguma vez esquecer-me de Rama? Levou a estátua de Rama para casa, colocou-a no altar e daquele momento em diante esqueceu-se completamente de Rama, porque a sua mente estava focada apenas na sua esposa. Ficou tão obcecado pela sua esposa que ela se tornou tudo para ele, a todo momento, dia e noite. Apenas queria estar próximo da sua esposa. Tulsidas e a sua esposa tinham uma loja de roupas que lhes havia sido oferecida como prenda de casamento pelo pai desta. Um dia Tulsidas tinha de ir a outra cidade buscar algumas roupas para a loja. Manhã despediu-se da sua esposa e foi às outras lojas comprar as suas coisas. Durante o dia, a sua esposa recebeu uma mensagem a dizer que o seu pai não estava bem e que tinha pedido para a ver pela última vez antes de morrer. Rapidamente apressou-se para a cabeceira do seu pai. Quando Tulsidas regressou a casa e não encontrou a sua esposa, ficou zangado. Encontrou uma nota sobre a cama a dizer: fui à casa de meu pai. Preciso de um tempo para mim, porque vi como estás obcecado por mim e porque meu pai está doente. Tulsidas não conseguiu aguentar isto e partiu para a casa do sogro. Pelo caminho houve uma grande tempestade e teve de nadar para atravessar um rio.
Quando finalmente chegou, viu que a porta estava trancada e pensou como haveria de entrar. Então começou a trepar o muro da casa. No muro estava uma cobra. Ele puxou a cobra, pensando que era uma corda. Levou-a com ele para dentro de casa. Quando se apercebeu de que era uma cobra, a sua esposa disse: Olha, o que fizeste por causa da obsessão por este saco de ossos? Se tivesses tido a mesma obsessão por Rama, ele ter-te-ia libertado e já o terias alcançado. Naquele momento, a verdade daquelas palavras ecoou em Túlcidas e lembrou-se de que o seu guru lhe tinha dito para cuidar sempre de Rama. Tinha-lhe dito para nunca largar o nome de Rama, mas, devido à ilusão, tinha-se esquecido disso e a sua esposa tinha agido como um guru, lembrando do seu Dharma. Naquele momento, Túlcidas largou tudo e entregou-se a Rama. Começou a procurar Rama em toda a parte, dizendo: Qual é o sentido de não te encontrar? Tu és o Senhor do Universo, deixa-me ver-te. Qual é o sentido de vida se não te vejo? Louvada seja a minha esposa que me lembrou do teu amor. Mais tarde, a esposa de Goswami Túlcidas tornou-se uma das suas maiores devotas. Uma esposa assim é digna de ser louvada porque apoia o marido. Esquece-se dos seus desejos pessoais ou anseios. Shri Paramahansa Ramakrishna estava sempre a louvar Sarada Devi, pois através de Sarada Devi, uma esposa dedicada lembrava-se sempre da Mãe Divina. Esta é a grandeza das mulheres, quando se tornam a fonte de apoio para o benefício espiritual de todos. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om.